Olá, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos continuar aqui a nossa leitura. Estou trazendo o nosso querido aqui e esquecido, né? Orígenes Lessa. Ele, já deixei na descrição do vídeo aí tudo que encontrei sobre ele. Ele é um escritor muito bom, está esquecido como eu disse, tem uma produção literária e intelectual bastante intensa, que dá para a gente se dedicar bastante. Então, estou trazendo Orígenes Lessa. Eu li este livro até mais ou menos a página 24 ou 25, certo? Então, para mim, não está sendo novidade até o 25, 24. Eu estou agora iniciando a 21 aqui com vocês. E daí, na 25, eu me toquei que o livro poderia ter vindo, poderia trazer para cá, e a gente lê juntos, e eu faço esse meu exercício de ler o meu livro junto com você também. Tranquilo? Outra coisa, você percebe, a leitura não é uma leitura linear. Vou fazendo a leitura e vou trazendo considerações, uma coisa ou outra que eu me lembre, né, dos aspectos bíblicos, venho trazendo aqui. O nosso amigo, o Evangelho de Lázaro, ou Lázaro aqui, é um sujeito angustiado. Eu calculo que aqui tudo ele está vivendo cerca de uns 20 anos depois da ressurreição dele, né? Porque ele foi ressurreto por Jesus Cristo. E ele está tentando ainda se entender, né? Ele está buscando na sua história por que ele e o que está acontecendo com a vida dele. Beleza? Vamos então? Vou começar o capítulo número 11 da página número 21 e vou andar um pouquinho aqui neste vídeo em relação à nossa leitura. Vamos lá. Santo não sou, tenho inveja dos santos. Se há pecado em minha vida, eu não devia dizer se, eu sei que há muitos e grandes. Mas se há um pecado especialmente meu, é a inveja. Então ele já diz: eu tenho inveja. Quem não tem, né, gente? No mundo, ainda mais, esse aqui é um mundo diferente dele, mas você imagine um mundo como o nosso, com as redes sociais, todo mundo é bacana, todo mundo é legal, parece que a vida de todo mundo tá legal, né? Menos a minha, né? Todo mundo viaja, todo mundo sorri, e eu, né? Então o palco que hoje são as redes sociais, nós comparamos esse palco com os nossos bastidores. Só que a pessoa que mostra o palco não mostra os bastidores nas redes sociais. E essa comparação é terrível para nos fazer também sentir inveja do outro. Mas vamos em frente. Diz Onésimo que é uma inveja santa, não é pecaminosa. Pelo contrário, louvável, sei lá. Olho com uma inveja deslumbrada de mãos atadas, de ataduras nos pés, por exemplo, os santos da igreja. Admiro essas vidas de todo voltadas para Deus. Os enfermos da alma, que a palavra do Mestre restaurou, os que tudo sofrem, tudo suportam, tudo esperam, tudo creem. Mansos, pacificadores, misericordiosos, famintos de justiça, misericordiosos, né? Famintos de justiça, inabaláveis na fé, retidão no caminhar. Olha a comparação que ele faz para daí ter inveja. É como a gente está sempre se comparando com a pessoa que se deu bem ali, né? Mas não sabe como é a vida daquela pessoa. Mas enfim, vamos lá. A outra coisa também, ele está se comparando com os santos da igreja. E aqui é interessante que vamos fazer um exercício aqui, né? Sempre é hipotético. Vamos fazer um exercício que aqui, nesse momento desse romance, em que ele estabelece e detecta o seu problema, que é a inveja dos santos da igreja, né? Os santos da fé, enfim. Mas ele fala em santos da igreja.
Imagine que já decorreu pelo menos uns 20 anos desde a crucifixão ou a crucificação de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi crucificado quando tinha 33 anos. Então, 20 anos depois, que eu calculo, já deu tempo de formar santos, já deu tempo de formar uma igreja. Veja que interessante, né? Porque naquele período ali em que Cristo vivia na Terra, não tinha essa igreja que a gente conhece, igreja cristã, até porque Jesus era judeu também, né? Que era uma outra coisa. Se pregava sobre Deus voltado para o Velho Testamento, né? Um Deus diferente. Na época aqui, um Deus, por exemplo, que exigia sacrifícios, né? E Jesus Cristo veio para acabar isso, e daqui para frente não tem essa história de precisar ficar matando um bichinho e tudo mais para Deus, né? Mas o que eu quero trazer é isso, já tem os santos da igreja 20 anos mais ou menos depois da morte de Cristo. É claro que aqui, junto com a minha ilação, tem o fato de que essa construção aqui é uma construção da cabeça do Orígenes Lessa. Mas vale a pena a gente fazer essa digressão. Vamos continuando então. É, os que foram até o martírio, como Estevão, né? Estevão. Os que enfrentaram prisões, espancamentos, como Pedro e Paulo, perdoando sempre, gratos a Deus por serem achados dignos de tão grandes sofrimentos. Veja, Pedro, pelo que eu entendi aqui, o Pedro é discípulo de Cristo. Então, em 20 anos, o Pedro já se ferrou bonito também, né? Pedro. E o Pedro é aquele que Jesus falou: Pedro, tu és pedra e sobre você edificarei a minha igreja. Mais ou menos assim, né? Então, Pedro já estava meio ferrado, já. Enfrentaram prisões, espancamentos, Pedro. E o Paulo, que era Saulo, biblicamente, Deus apareceu para ele, né, cegou no caminho para Damasco, o cegou, aí ele teve um deslumbramento lá mais para frente, descobriu que ele tinha uma fé nos ensinamentos aqui de Jesus Cristo, trocou-se o nome dele de Saulo para Paulo, e Paulo ou Saulo era um cidadão romano, quer dizer, era outro nível, né? O Paulo era outro nível de cidadão, um cara mais letrado, um sujeito que tinha uma espécie de carteira de identidade no mundo de hoje americano, né? Entrava e saía sossegado dos lugares e tomou prisões e espancamentos. Então, Lázaro está invejando Paulo e também o Pedro. Acho eu. Aí é no meu achômetro. O Pedro, tudo bem, porque se o Pedro foi apóstolo e o Lázaro, inclusive, andou com Cristo e lá, ele conheceu, Lázaro conheceu o Pedro, né? A galera estava junto. Mas o Paulo, biblicamente, sequer conheceu Jesus Cristo. Digamos que o Paulo é uma segunda geração daqueles cristãos que não viram Jesus Cristo, que é meio que vamos na fé aqui e, né, talvez tivesse algum livro, alguma coisa sobre isso, né? É legal contextualizar isso para a gente poder entender bem o romance aqui. Mas continuando. Pergunto a mim mesmo, eu perdoaria com tanta serenidade, né, se fossem aqueles caras que foram apedrejados? Eu aceitaria com tanta humildade, não diante dos homens, mas de Deus, aceitaria os açoites, os insultos, as risadas, o desprezo, canseiras aflições, né, o escárnio? Os meus pecados são outros, realmente, a inveja não. Opa, ele vai dizer, não, meu pecado, no começo ele disse, é inveja. Mas agora ele está pensando, não, meu pecado é outro, não é bem inveja, porque
eu não resistiria como esses caras resistiram. Ele diz: Onésimo está certo, não invejo riqueza, não invejo poder, não invejo saúde, não invejo sabedoria, eu invejo é a fé. Invejo a paz, invejo a pureza, eu invejo a certeza, pensamento tranquilo, coração descansado, essa alegria de amigos do rei, essa aleluia permanente dos escolhidos de Deus. Veja aqui onde que fica também a angústia dele, aqui nesse romance, porque ele foi ressurreto. Jesus Cristo era chegado dele, da família dele. E Jesus foi lá no túmulo e falou: volte, volte da onde você está, morto, volte para a vida. Né? Mesmo assim, ele, Lázaro, põe em xeque a fé dele aqui. Veja a angústia dele, né? Porque a impressão que eu tenho é que ele tem uma obrigação de acreditar em tudo aquilo porque ganhou de novo a vida. Aí ele diz que ele inveja a fé, ele inveja a paz, que ele não tem, né? Você não precisa invejar. Inveja a pureza, inveja a certeza, entre aspas, aqui. E a fé é a certeza que você tem em algo sem ver. Ele nem sabe que morreu, né? Ele sabe que viveu e que todo mundo fala para ele: você ganhou a ressurreição. E, em tese, ele devia ter fé, mas não passou por isso. Ele inveja tudo isso. Por que não existe tudo isso em mim? Por que não existe tudo isso exatamente em mim? Aquele que foi morto e reviveu, que esteve nas trevas e delas saiu com um simples, entre aspas, Lázaro, sai para fora, pronunciado pelo amigo. Olha, ele trata Jesus como um amigo. Jesus realmente foi lá, olhou o túmulo do cara e falou assim: Lázaro, sai daí, vem para cá. É o que bastou. E ele diz: assim mesmo eu não tenho essa fé que esses caras têm. Ou nenhuma fé também, né, gente? Legal, o capítulo. Vou aproveitar porque o capítulo 12 é uma linha só, já mato também o capítulo 12. Estou na página 22. Tenho caminhado muito, tropeçando nas pedras, incerto nas encruzilhadas. Tenho. Este capítulo é todo dedicado à frustração dele, este é dedicado à angústia dele, né? Porque ele falou: tenho caminhado muito, tropeçando nas pedras. Isso aqui é muito figurativo, né? Incerto nas encruzilhadas. Tenho. Isto demonstra bastante a aflição do Lázaro aqui no nosso livro do Orígenes Lessa, o Evangelho de Lázaro. Beleza? Vou voltar no próximo vídeo com o capítulo número 13. Número 13, então fique aí até o final. Até o final não, fique aí e assista o próximo vídeo que eu vou gravar especificamente sobre essa questão aí. Legal? Ó, aproveita aí, se inscreve no nosso canal, dê like e deixa um comentário para eu saber se eu estou caminhando bem, se esse tipo de leitura não linear está lhe agradando, se você concorda, inclusive, com as minhas ponderações. Valeu? É isso então. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.